Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Gente, olhar esse tipo de vídeo, não sei se mata uns, se tem uns crentes que só Jesus. Bom, vamos continuar hoje, nós estamos no tema manifesto. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, sou a pastora Larissa, esposa do pastor Lipão. Pastor Lipão está... Esse rufo foi para mim ou foi para o pastor Lipão? Obrigado. Tá bom. Pastor Lipão está viajando e nos deu a responsabilidade de tocar o barco aqui em Joinville. Estamos aqui para isso. Bom, nós vamos continuar o tema manifesto e nós estamos, para quem não está acompanhando, tanto nos grupos pequenos quanto aqui no Soma, esse tema ele vem com a ideia de manifestar os princípios do reino, com a ideia de responder biblicamente às pautas que estão sendo colocadas para nós, as pautas que estão sendo colocadas para a sociedade. E o Senhor, Ele quer levantar igrejas, pessoas que têm uma cosmovisão bíblica acerca desses assuntos. Então, nós estamos tentando responder a essas pautas biblicamente. E hoje nós vamos falar então sobre pobreza. Sobre como manifestar, ou o que a Bíblia fala, qual é o nosso papel acerca desse assunto. E Karl Marx fala que a religiosidade é o ópio do povo. É aquilo que amortece o povo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Se a religiosidade é o ópio do povo, a fé cristã é a sobriedade do povo. E quando eu olho para, por exemplo, essa entrevista que foi feita, aliás, muito legal, né? ODR de volta, tinha muita gente pedindo. E é muito legal, porque a gente consegue ter uma dimensão, a gente ri, acha engraçado, mas muitas vezes é aquilo que a gente mesmo pensa. E olhar para algumas respostas como, a gente tem que falar do Espírito Santo, a gente tem que orar, a gente tem que, falar de Jesus. Quando eu olho para isso, eu começo a fervilhar dentro de mim algumas questões como, será que essa é só a resposta que nós, que precisamos manifestar o princípio do reino, podemos dar aos pobres? Porque a fé cristã, o reino de Deus, ele vem para nos confrontar com a palavra. O evangelho, ele nos confronta com a realidade. Jesus, ele nos convida na Bíblia a colocar os pés onde naturalmente a gente não colocaria, a colocar os olhos onde naturalmente a gente não colocaria. E a pergunta que eu te faço é, o que a Bíblia fala sobre a pobreza? Por que é tão importante a gente conhecer o que a Bíblia fala sobre pobreza? Por quê? Por que será que é tão importante conhecermos o que a palavra fala? O que Deus pensa? Qual é a nossa postura? É importantíssimo, porque como a gente vai agir como filhos de Deus, como pertencentes ao reino, agir, como nós vamos agir, e nós precisamos dar frutos a partir das nossas ações. E muitas vezes, como no vídeo, aparece que fica meio na religiosidade. A impressão que às vezes, eu até estava conversando esses tempos com algumas pessoas falando sobre isso, que às vezes a igreja parece que pinta um quadro, é falado sobre coisas que ninguém está perguntando. Porque a sociedade tem muitas perguntas, as pessoas têm muitas perguntas. E parece que aqui no nosso mundinho, na nossa caixinha, a gente está falando sobre a cor das asas do anjo. Mas ninguém está perguntando sobre isso. As pessoas querem saber o que nós vamos fazer, qual é a nossa postura. Essa semana eu tive uma reunião
muito diferente de todas que eu já tinha feito. Nós estamos querendo fazer algo muito especial aqui na Onda, e eu me encontrei com algumas pessoas que foram abusadas sexualmente, que foram assediadas sexualmente, por padrastos, por amigos de pai, por vizinhos. Enquanto eles estavam falando, Deus estava ministrando no meu coração e falando: ei, a igreja precisa falar sobre coisas que as pessoas estão vivendo. A igreja precisa dar respostas através da palavra de Deus sobre aquilo que as pessoas estão vivendo, o que está acontecendo. Então é para isso que a gente vai saber e descobrir o que a palavra fala sobre pobreza. Mas antes disso eu quero pedir que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos falar com o Pai. Senhor, eu quero colocar esse momento que a gente vai ter de instrução da Tua palavra. Eu peço que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos. Nos confronta, Pai, com a Tua palavra. Nos confronta, Senhor. Vem, Senhor, como um frescor, um renovo da nossa mente, e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Lucas 4, versículo 14, Lucas 4, 14. Início de Lucas é falado sobre, mostra quando Jesus foi tentado no deserto, toda a trajetória dele ali no deserto. Então ele estava voltando para Galileia. E aí a gente vai ler a partir do versículo 14, que fala assim. Lucas 4, 14. Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Só um parênteses, o que era a sinagoga? A sinagoga ali não era o templo. A sinagoga era uma casa onde os judeus frequentavam e os discípulos e Jesus ensinavam nas sinagogas. Era um encontro para estudar os profetas do Antigo Testamento. Ali eles se encontravam para ler os rolos. Então, fala ali, né? Ele estava ensinando nas sinagogas. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O que ele fez? Ele abriu e encontrou. Quem encontra alguma coisa é porque estava o quê? Procurando. Então é interessante pensar que Jesus estava procurando aquele pedaço, porque era algo importante, era aquele trecho. E o versículo continua a partir do 18, fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, portanto, esse estava lá no livro de Isaías, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, olha que interessante, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Imagine a cena, eles estavam sentados, imagino eu numa roda tipo um GP assim. Jesus então pede o rolo, ele procura, fico imaginando ele caçando aquele pedaço, tudo minha imaginação fértil. Ele acha o pedaço que ele queria, então ele lê a profecia. E o que Jesus estava fazendo ali era algo muito interessante. Observe que o que Jesus estava fazendo ali tinha algo muito especial para acontecer.
Não sei se você sabe, mas aquele trecho de Isaías, ele estava falando sobre uma profecia messiânica. Uma profecia que todos aguardavam. O judeu já nascia com essa expectativa de conhecer o Messias. Todos estavam aguardando ansiosamente em saber quem era o Messias. Quem era aquele que revolucionaria, aquele que mudaria o sistema, aquele que salvaria os oprimidos, aquele que salvaria os escravos, que traria condição, que daria condição aos pobres, à viúva. Veja que em Gênesis já existia essa espera, quando ele fala que virá um homem que pisará a cabeça da serpente. Observe que era uma expectativa para saber quem é, quando é que vai nascer, quando é que vai ser. Todos queriam ver isso. E o que Jesus estava fazendo ali era batendo no peito e dizendo: eu sou o Messias, eu estou aqui, eu vim para libertar o povo, eu estou aqui. E imagine você o choque daquelas pessoas lá sentadas. Imagine, porque eles provavelmente tinham uma expectativa diferente, que a pessoa que viria cercada de soldados. Imagino eu que eles tinham uma ideia de vir alguém como César, que mudaria o sistema, que governaria o povo. Eu imagino que existia um choque ali. E Jesus fala: eu sou ungido de Deus e vim estabelecer um reino. E isso nos choca até hoje. Por que nos choca até hoje? Principalmente muitos de nós aqui, principalmente nessa época de eleição, o que a gente está esperando? O que nós estamos esperando nessa época? Que venha alguém e mude o cenário do Brasil. Que venha alguém e mude o sistema. Que venha alguém e traga uma resposta aos oprimidos, aos pobres. Que traga igualdade social. Mas o que a Bíblia está afirmando é: o Messias já veio. O Messias está entre nós. Amém? O Messias já veio. Você não precisa esperar por mais nada. Você não precisa aguardar nada. Ele está no nosso meio. E nós precisamos manifestar o reino. Nós precisamos crer no que já veio. Interessante que João Batista, talvez você já conhece quem é João Batista. João Batista, ele já nasceu abrindo o caminho para Jesus. João Batista, ele pregava no deserto, ele batizava. João Batista era o cara. E de repente, numa determinada situação, João Batista estava preso. E eu fiquei imaginando a indignação de João Batista naquele momento, quando ele entra numa crise de fé. João Batista entrou numa crise profunda. E eu imagino que as perguntas dele eram: se Jesus é o Messias, por que eu estou preso? Se Jesus é o Messias, por que os escravos ainda não foram libertados? Se Jesus é o Messias, por que ainda as pessoas morrem de fome? Por que ainda na África existe morte por desnutrição? Por que ainda existe pobre? Se Jesus é o Messias, se Jesus é o Messias. Você já entrou nessa crise de fé? E olha o que ele faz. Eu convido você a abrir Mateus 11, 2. Mateus, capítulo 11, versículo 2. Olha o que João Batista fez. Ele mandou os seus discípulos irem interrogar Jesus.
a partir do versículo 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar por algum outro? Sacanagem, hein? Ele já conhecia Jesus, ele já conhecia a profecia. Olha o que ele pergunta. Vai lá, e eu fico imaginando a indignação dele. Olha aqui, ó. Tu vai lá, tá? E tu fala o seguinte para ele: é ele mesmo? Ou eu tenho que esperar outro que vai fazer alguma coisa? Parece comigo com você, não é mesmo? E o capítulo ali continua no versículo 4. Jesus respondeu. Aí Jesus lacra. Voltem e anuncia a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E digo mais. Fala para ele assim: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ou melhor, aquele que não perde sua fé em mim. Jesus lacrou. Fala para ele observar os frutos. Fala só isso para ele. E diga mais. Fala para ele que feliz é aquele que não duvida de mim. Imagina os discípulos com meio receoso assim. Então, João Batista, ele disse que para olhar os frutos. Sabe o que Jesus estava querendo responder ali em outras palavras? Do tipo: epa, o que vocês estão esperando? É alguém que tem uma bandeira. É alguém em cima de um trio elétrico falando. É alguém vestido pomposamente. É esse que você está esperando, não é mesmo? Mas o prometido não vem assim. O prometido não vem assim. Jesus estava falando que o reino dele não acontece de fora para dentro. Não é alguém que vem e muda o sistema. O que Jesus estava falando é alguém que vai transformar de dentro do seu reino para fora. Ele está falando de mim e de você, está entendendo? Aqueles que conhecem o reino. É daqui de dentro que sai o poder. É daqui de dentro onde a pobreza é extinguida. Sabe, quando a gente for falar de pobreza, a primeira coisa que a gente precisa falar é do nosso coração. A maneira mais fácil da gente acabar com a pobreza, talvez, venha à nossa mente, se eu fosse falar, o que vocês fariam para acabar com a pobreza? Provavelmente entre nós haveria terceirizações. Eu acho que no governo deveria acontecer isso, isso e isso. Eu acho que a igreja deveria fazer isso, isso e isso. Eu acho que aqueles que são mais ricos poderiam fazer isso, isso e isso. Mas acontece que isso não é um problema deles, somente. Isso é um problema nosso, é um problema meu. É minha responsabilidade, os pobres. É sua responsabilidade. É de todo aquele que anda segundo os princípios do reino. Qual é o seu sonho social? Qual é o seu sonho social? Igualdade? Que não há necessitados? Você sabia que esse sonho já foi realizado lá em Atos? Entre aqueles daquela comunidade de fé. Você sabe que existe uma frase, que se eu não me engano ela aparece umas 3 vezes, que choca, que fala assim: não havia nenhum necessitado no meio deles. Não havia, fala comigo, não havia nenhum
necessitado no meio deles. Por que não havia? Porque eles matavam os pobres? Porque eles excluíam os pobres daquela comunidade? Será que é isso? Não, porque eles repartiam. Porque eles tinham tudo em comum. Porque quem tinha mais dividia com quem tem menos. Porque eles sentiam que a responsabilidade era deles. Não era um problema sistêmico. Era um problema deles. A política é importante? As organizações são importantes? São, muito inclusive. Muito importante. Mas ela sozinha não vai fazer nada. Sabe por que não vai fazer nada? Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Tantas outras iniciativas não acabaram com a pobreza. Abre lá em Miqueias 6:8. Se você não quiser abrir, eu vou ler para você. Miqueias 6:8 fala assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Se você afirma caminhar com Deus, Ele faz uma exigência. Exigência. Não é uma opção, uma orientação, uma instrução. Qual é a exigência? Pratique a justiça. Sabe que a palavra justiça, trazida do hebraico para o nosso português, ela se classifica de duas formas. Ela tem dois significados, dois tipos de justiça, aplicados para duas coisas diferentes. O primeiro, claro que eu não vou saber falar, mas é mais ou menos mishpá. Mishpá significa justiça retificadora. O que é isso? Justiça retificadora. Justiça retificadora é que retifica, é que devolve aquilo que foi roubado. Isso é uma justiça retificadora. Talvez foi roubado uma oportunidade, talvez foi roubado seus direitos. Eu conheço pessoas que foi roubado sua infância. Eu conheço pessoas que foram roubadas sua inocência. Eu conheço pessoas que foram roubadas de diversas formas. Então nós, que conhecemos o reino de Deus, que vivemos segundo seus princípios, viemos com a justiça, com a mishpá, devolvendo, com a justiça retificadora. Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? Agora vem o segundo significado. Esse é mais difícil. Zedegar. Um pouquinho de aula para nós. Aí está tudo errado. É mais ou menos isso. Significa justiça primária. O que é a justiça primária? Justiça primária, você tem a oportunidade todos os dias de exercer justiça primária. Não com aqueles que foram roubados algo, mas talvez com seu filho, para que você não precise que a igreja venha e haja retificando. Talvez com a sua esposa, para que não tenha que seu GP abraçar sua esposa, retificando. Com seu marido, com seus funcionários. Aí você pode agir com a justiça primária. Eu quero fazer uma pergunta para você. Responde aí para a pessoa do lado, acho que vai ficar melhor. Auxílio aos pobres é uma solidariedade, é uma opção para nós de solidariedade ou de justiça? O que vocês acham? Responde aí. Solidariedade ou justiça? O que você acha? Vamos lá. Solidariedade, o que é isso? Solidariedade a gente faz quando a gente quer, quando a gente acha necessário, como a gente quer, da maneira que a gente quer, com quem a gente quer.
Isso é solidariedade. Dando glórias para quem está dando. Você já viu essa solidariedade burguesa, né? Que mostra o que está dando, aí vem a placa atrás. Pá! Olha quem deu. Solidariedade é meio uma coisa sem compromisso. Agora a justiça, quando vocês entendem a justiça retificadora, você começa a perceber que na verdade, o pobre, o branco, o negro, o rico, o famoso, o anônimo, todos nós somos filhos do mesmo Deus. Todos nós somos absolutamente iguais. Se eu ver um pobre, um mendigo, eu preciso agir retificando, porque ele é igual a mim. Ele tem os mesmos direitos que o meu. E aí você entra retificando, devolvendo. Sabe, esse é o sonho da Onda Dura. Esse é o meu sonho, esse é o sonho do pastor Lipão. Eu amo essa coisa social, eu sempre estou envolvida. Esse é o meu sonho, sabe? Que no nosso meio, que aqui entre nós não tenha ninguém que falte algo. Não haja ninguém que não vá para o seu grupo pequeno porque não tem dinheiro para passagem. Que não falte entre nós alimento, direitos, acessos. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade. Que todos repartam. Provérbios 21:13 fala assim, é muito duro esse versículo. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Uau! Talvez exista pessoas aqui que não está sendo respondido. Você precisa julgar o seu coração diante de Deus. Mas será que você tem se comprometido com aqueles que estão perto de você, que precisam? Sabe por quê? Porque o coração de Deus não são para aqueles que são abastardos, são famosos, são em cima do palco. Não, o coração de Deus é aquilo que está lá em Mateus 5. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados pobres de espírito. Porque esses vão ser consolados. Deles é o reino dos céus. É por isso que o coração do Pai pertence a eles. E quando você olha para um deles e não sente absolutamente nada, o Senhor vira o rosto para você, de você. O coração dele é deles. Sabe qual é o maior pecado do homem? Às vezes, muita gente pergunta, qual é o maior pecado do homem? Qual é o primeiro pecado do homem? Sabe qual é a minha opinião? O primeiro maior pecado do homem é não amar o próximo. É não olhar para o próximo. Sabe por quê que eu acho que esse é o maior pecado? Porque dele provém todos os outros pecados. Dele provém a violência doméstica. Dele provém a violência de rua. Dele provém os abusos sexuais, a pedofilia. Dele provém a ganância. Vocês conhecem a história de Jó? Jó foi o homem considerado mais justo, reto e íntegro no seu tempo. Engraçado que Jó também foi considerado um dos homens mais ricos. Jó, ele era o cara que caçava velório. Era o papa velório. Jó, ele pisava nos lugares onde precisavam. Jó, ele caçava a viúva para oferecer ajuda, para amar, para abraçar. Ah, Larissa, mas eu não gosto de velório. Ah, é? E tem alguém que acorda e fala, hoje, me segura, vou pegar um bom de um velório hoje à noite. Não, acho que não, né? Alguém na sua sobriedade.
Sabe, gente, eu não gosto de hospital. Não é um ambiente que eu me sinto mais à vontade para falar de Jesus. Mas às quartas-feiras a gente está lá. Falando de Jesus. Abraçando, acolhendo, oferecendo ajuda. É nossa responsabilidade. Não é porque a gente gosta de pobre. Ah, não somos chegados em ação social, não? Ah, é? E a gente gosta de abraçar a gente que não cheira bem. Assim, é um gosto pessoal, uma coisa de louco. Não, tem muita gente que talvez não vá gostar mesmo, nunca. Mas é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Sabe, o reino de Deus, ele não vai vir por um projeto de lei, não. A maior prova que o reino de Deus está aqui e está em você é o quanto nos importamos com o pobre. Sabe por quê? Porque como Jesus disse, Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, aos necessitados. E qual que é a boa nova para o pobre? Igual esse vídeo ali, tapinha nas costas, a gente tem que falar do Espírito Santo, a gente tem que falar de Jesus. Amém. Mas posso te dar uma outra ideia? Uma boa nova, assim, bem boa nova? É comida na mesa. Outra boa, bem nova, assim, ó, bem boa. Oportunidade para o seu filho estudar. Oportunidade de trabalho. Um cacho de banana. Isso é a boa nova. Isso é uma ótima nova. Ah, Larissa, mas é que eu não tenho nem para mim. Você precisava ver lá em casa. Sabe, talvez o que a gente está falando aqui não é um assistencialismo. Talvez você também não tenha, mas talvez você sabe construir um currículo. Então você pode ajudar. Talvez você saiba onde fica os lugares para fazer um bom documento, rápido. Talvez você sabe como é que se inscreve alguém numa bolsa de estudos. Talvez você sabe. O que você tem na mão? O que você tem na mão? Talvez você tenha um contato de alguém que possa dar um trabalho para aquele cara, para aquela pessoa. A gente só tem que parar de dar desculpas. Parar de achar que não é com a gente. Parar de terceirizar esse problema. Sabe, eu até estava falando comigo, eu vim na pregação de quarta-feira, o pastor Lipão estava aqui, ele estava pregando sobre essa palavra, e em mim começou me dar um gelo na barriga. Eu queria assim que fosse de manhã, para eu fazer alguma coisa, e eu comecei a me lembrar o quanto eu era sem vergonha, o quanto eu arrumava de problema. Eu lembro que uma vez eu estava iniciando o projeto Hope aqui na Onda Dura, e alguém falou para mim assim: Lari, vocês precisam conhecer a família tal, eles estão precisando de ajuda, e você precisa ir lá conhecer e tal. E eu geralmente não ia nas casas, eu chamava, ajudava, e assim, a gente tentava fazer assim. Mas dessa vez eu falei: não, eu vou lá. Eu vou lá porque eu assim, não estou indo muito nas casas, eu quero ir lá. E eu fui, peguei meu carro, fui, falei para o Lipão: ó, eu estou indo, é um lugar bem distante, mas eu vou voltar. E aí eu fui, cheguei lá, sentei, estava a família, e um lugar bem, enfim, bem humilde, faltando muita coisa. E aí começamos a conversar, e eu falei: então, o que vocês precisam? O que eu posso fazer por vocês? Ela falou: Lari, eu preciso que você me ajude com a minha filha. Eu falei: claro, como? Fica com ela um tempo. Eu não estou tendo condições. Aí naquela hora deu um gelo assim na minha barriga, né? Eu falei: meu Deus, como é que vai ser isso? Prontamente eu falei: tá bom, me dê as coisas dela.
Ela me trouxe uma sacolinha com as coisas, peguei a menina, voltei para a onda, bati na porta do Felipe, falei, vamos embora, deixei a menina no carro, vamos. Chegou no carro, ele olhou assim para ela, aí a menininha, oi? Aí ele olhou para mim e eu... E ele assim, né, meu Deus. E ela falando que legal isso, que legal aquilo, que não sei o quê, e o Felipe branco. Chegamos em casa, ele falou, Larissa, pelo amor de Deus, quem é essa criança? Eu falei, é um assunto longo, a gente conversa melhor. Então, ela vem morar com a gente. Pelo amor de Deus, Larissa, de onde você tirou essa menina? Eu falei, não comprei, pode ficar tranquilo. Ainda estou na minha ação. E aí eu trouxe ela para casa, ela morou com a gente 8 meses, mais ou menos. Nós colocamos ela na escola, matriculamos na escola. Eu, claro, né, como uma boa mãe de menina, enchi o guarda-roupa, comprei um monte de vestido, fiz uma festa de nascimento lá, um chá de bebê para ela, a menina tinha 2 anos. Era só uma desculpa. Nossa, comprei um monte de coisa, levei ela para passear, nós educamos ela. Nós trazíamos na época era lá na Siloé, no Zoom. Sabe, nós demos tudo que a gente podia dar. Eu comprava os melhores chocolates, eu falava, vamos, o último pedaço era dela. Eu falei, eu quero retificar. Quero dar para ela tudo que talvez ela não ganhou. E então nós... Mais à frente, eu não ia contar o final, mas muita curiosidade talvez. A gente devolveu para a família, entreguei tudo para ela e acompanhamos ainda um tempo a família. E hoje, graças a Deus, né, a mãe casou, está com uma outra filha, estão bem, estão vivendo. Glória a Deus. Teve uma outra situação, também no Hope, por isso que eu saí, meu marido me tirou desse ministério. Agora que eu estou pensando, será que é por isso? Estávamos nós no Hope, no ministério, e a gente estava cuidando de uma família, e eles tinham 6 filhos, desde um menino devia ter uns 17, 18, até recém-nascido, tipo 2 meses, assim. E a gente, uma menina, dos filhos, uma menininha de 6 anos, coisa mais linda, eu amava aquela menina. Ela foi para o hospital infantil e ela, enfim, internou com tosse. Depois de 6 dias, ela morreu. A menina que estava comigo no Hope na época me ligou e falou, Lari, nós precisamos ir para o hospital. Ela morreu. Eu falei, meu Deus, por causa de uma tosse. O que aconteceu? Ela falou, não, é um negócio mais grave e tal, enfim, morreu, vamos lá. Eu falei, tá, nós vamos lá. Fazer o quê, exatamente? Vamos lá orar com a família, que está lá no hospital, está lá na frente, está todo mundo escandalosamente gritando, vamos lá acalmar. Falei, vamos. Peguei meu carro, fui lá. Enfim, estava lá conversando, falei, vamos orar? Não, eu não quero orar. Eu falei, não, então não vamos orar, vou fazer outra coisa. O que a gente vai fazer, meu Deus? De repente veio o médico e falou, escuta, vocês são o quê? Eu falei, amigos. Ah, pode ser, a gente precisa resolver papelada aqui do hospital. Eu falei, meu Deus. A menina ia doar órgãos e tal, e toda aquela confusão, e a gente lá, eu no meio do hospital, de repente me deixaram sozinha com a menina, saíram, eu falei, meu Deus. Falei, oro para ressuscitar, mas se ressuscita, sai correndo. E eu orando na pontinha do pé, assim, Senhor. E eu lá, aquela situação, e de repente saímos, daí eu falei, amém, né, já resolvemos, agora, enfim, que horas vai ser o velório, já tem informação, a gente quer passar lá. Minha filha, a gente não tem R$1 para comprar um caixão. Falei, e agora? Vocês precisam fazer alguma coisa. Eu olhei para a menina e falei, não era só para orar? Já fui, já resolvi papelada, agora tem que escolher o caixão. Bora. Primeira coisa, fui lá no grupo da Onda, falei, galera, nós precisamos levantar, acho que na época era 10 mil, 8 mil, alguma coisa assim. Agora, não tem mais depois, eu preciso fechar um caixão. Outra hora eu explico para vocês. Saímos de lá, não sei o que, e resolvendo, o moço falou, caixão com vidro, sem vidro. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso. Você me dá o caixão que tem aí, eu não sei. E aquela situação toda, eu voltei para o hospital, falei, olha, está tudo resolvido, tá?
Amém, fiquem tranquilos, Deus vai fazer. Minha filha, leva o meu neném para sua casa. Eu falei, não, sacanagem, né? Pois eu levei o neném para casa. Cheguei em casa, era no fim do dia, peguei o neném lá, bebezinho que só mamava no peito. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, cheguei em casa com aquela cara que eu já sabia que eu ia levar bronca. Amor. Ah, não, e a menina estava em casa também. Larissa, outro? Eu falei, ai, filho, confia em mim, é uma longa história. Só que assim, tu vai precisar ficar com ele, que eu preciso voltar para o velório. Não, como assim? O Zion bebê, o Joshua, aquela menina, e agora um recém-nascido. Ele falou, você está louca? Como que eu vou dar o peito para esse neném? Não tem condições. Eu falei, amor, por favor, tu está comigo nessa. Deixei o menino, me escapuli, fui embora. Voltava para casa, pedi ajuda para a Tiele, a esposa do Abel, aquele que canta rap, vocês conhecem. Falei, a Tiele estava amamentando na época, eu ia lá, levava o neném para mamar, voltava, deixava com o lipão, saía, ia para o velório, 3 horas depois voltava, pegava, e ele só falava, não, agora você vai levar. Eu falei, não posso ainda, só vou levar para mamar. Dava mamar, voltava, só mais um pouquinho, prometo, e voltava para lá e esperar o caixão. Só fui devolver 2 dias depois. E tantas outras coisas que eu aprontei nessa vida. Nunca me esqueço de um dia, a gente ajudando um casal aqui, que não tinha como pagar aluguel, não tinha comida, não tinha trabalho, na casa não tinha nada. Nós levantamos com a galera da onda todos os móveis. E foi super divertido, nós na caminhonete voando o colchão, porque a gente não sabe amarrar. Aquela confusão. Mas a gente se sentiu, sabe, no programa do Gugu, a gente com pisca-alerta, um monte de móveis usados assim, e nós, você foi ganhador desses móveis. Nossa, a pessoa chorando, sabe, uau, e nós botando as coisinhas no lugar, pagando aluguel, o GP dele pagava aluguel, nós entrávamos com a comida, se estabilizou, tem emprego, está bem, sabe, já aprontei muito nessa vida, porque eu sei que é minha responsabilidade. Eu não tenho como passar por essas coisas, por essas pessoas e dizer, Deus abençoe, vai dar tudo certo. Vou orar por você, hein? Não tem como, gente. É minha, é sua responsabilidade. É sua responsabilidade as pessoas da sua casa, do seu GP. Tem gente passando fome no seu GP? É sua responsabilidade. Não é uma ajuda, não é um auxílio. Responsabilidade. Que no nosso meio não falte para ninguém. Que no nosso meio não falte para ninguém. Que a gente possa testemunhar do que os GPs estão fazendo. Que a gente possa, como onda dura, falar, não havia nenhum necessitado. Nenhum. Em nome de Jesus. Talvez você está aqui hoje e você percebeu que, na verdade, talvez você nem sente a responsabilidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez se você não sente essa responsabilidade, é porque de alguma forma, você ainda não tem o reino dos céus em você. Porque talvez você ainda não conhece o Senhor. Talvez você ainda não se deparou com a realidade do reino. O Senhor está aqui, Ele quer o seu coração, Ele quer que você faça parte dessa família, Ele quer que você entregue o seu coração para Ele, Ele quer que você seja família. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero falar com você que ainda não teve um encontro real com o Espírito Santo. Você que ainda não conheceu Jesus. Você que ainda não pertence à família. Muitas pessoas falam, como é que eu sei que Jesus, eu tive uma experiência com Ele?
Talvez porque você ainda não se relacionou com o Pai. O Senhor está aqui no nosso meio. Ele ama você. Ele criou você. E Ele está de braços abertos para te receber de novo na casa do Pai. Talvez eu estou falando com você. Você que ainda não entregou o seu coração a Jesus. Se eu estou falando com você, eu quero que todos continuem de cabeça baixada e olhos fechados. E eu quero que você faça essa oração comigo. Entregando o seu coração a Jesus. Senhor Deus, eu entrego o meu coração para Ti. Eu entrego a minha história. Eu entrego a minha vida. Eu entrego tudo o que eu tenho. Seja o Senhor da minha vida. Seja o Senhor da minha casa. Governe o meu coração. Me deixa ter experiências reais. Me recebe em teus braços e salva a minha vida. Em nome de Jesus. Continue de cabeça baixada, de olhos fechados. Se você fez essa oração, eu quero saber, eu quero orar com você. Aí no seu lugar mesmo, não tenha vergonha, levante uma de suas mãos. Se você fez essa oração, levante uma de suas mãos. Amém, amém. Continue de mão levantada. Se você puder, fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar, como um ato de fé. O Senhor vai receber o seu coração nesse momento. Fique em pé no seu lugar. Existem várias pessoas que levantaram as mãos. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Peço que os apacentadores que estiverem aí em volta possam estar abraçando essas pessoas. Como família. Em nome de Jesus. Pai, eu quero receber, Senhor, na nossa família. Eu quero que o Senhor receba essas pessoas. Ó Espírito Santo, vem com graça, com misericórdia, com esses que estão entregando seu coração agora. Pai, vem com graça. Em nome de Jesus, que o Senhor possa levantá-los, que o Senhor possa dar experiências, que o Senhor possa se relacionar, que a partir dessa noite, eles possam ser retificados com a justiça que vem do Senhor. Espírito Santo, nós recebemos na nossa família. Faça uma nova história, mude sua vida, mude sua história, governe, Espírito Santo. Talvez muitos aqui estão dando o último suspiro. Talvez é a última vez que estão decidindo por algo. Então vem, Espírito Santo, consola, abraça e acolhe, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.